A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós temos a grande alegria de iniciar o nosso culto, um culto em que nós nos dedicamos à meditação na palavra de Deus e fazemos também um momento de oração. Então, desde já eu agradeço aí pela sua presença, agradeço por você ter aguardado, né? Hoje nós tivemos um problema aqui e começamos um pouquinho mais tarde, mas de qualquer forma é uma grande alegria nos reunirmos aqui, mesmo de modo virtual, né? Com esses objetivos da leitura bíblica, exposição do texto e o momento de orarmos também. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia aí no livro de Jeremias, no capítulo 29, e nós vamos meditar em alguns, a partir deste texto, né? Em alguns versículos, nós vamos comentar este texto e em seguida nós vamos orar. Então, eu não sei se você teve aí a chance já de pegar a sua Bíblia, se você já fez isso, então localize aí o livro de Jeremias, capítulo 29. Eu destaquei aí no título da nossa live os versículos 11, 12 e 13, né? E estes versículos, eu vou fazer a leitura deles e depois eu vou dar o contexto e nós vamos meditar um pouco acerca do que esse capítulo aqui, a parte do capítulo 29, está tratando. Então, no versículo 11, nós encontramos a seguinte afirmação: porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então, não sei se você conhece o texto bíblico, ou quanto você está familiarizado com o texto bíblico, né? Estes versículos que eu li, eles estão num contexto histórico. Neste momento aqui da história de Israel, o povo de Israel havia sido levado ao cativeiro babilônico, né? Deus havia chamado a atenção de Israel para o modo deles agirem, o modo como eles estavam conduzindo a vida, o modo como eles estavam se relacionando com Deus. E Deus havia dito a eles que se não houvesse uma mudança de vida, uma mudança no seu modo de conduzir as coisas, de relacionar-se com Deus, eles seriam levados ao cativeiro. E uma vez que eles não deram não deram ouvidos à voz de Deus, Deus então, de forma corretiva, pedagógica, permite então que a Babilônia leve aquele povo como prisioneiro. Então eles vão viver aí um período de cativeiro. E um período, obviamente, bastante desagradável para eles, porque afinal de contas eles foram tirados da sua terra natal, eles foram enviados para uma outra nação, uma nação inimiga, onde eles passaram a
viver, e isso trouxe a eles muitos dissabores. Mas Jeremias, aqui no capítulo 29, o profeta Jeremias, ele está fazendo duas cartas, né? Então você pode pegar esse capítulo 29 e você pode dividir ele em duas partes. Então, dos versículos 1 até o versículo 23, você tem uma carta geral. Então, no capítulo, no versículo, nos primeiros versículos, você vai ver que esta carta, o versículo 1 diz assim, ó, este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciões e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então, Nabucodonosor havia deportado então os moradores de Jerusalém para a Babilônia. E o profeta Jeremias então faz uma carta dirigindo-se aos anciões, líderes, profetas e ao povo que estava vivendo na Babilônia. E no versículo 3 você vê então que a carta foi enviada por intermédio de Eleazar e de Gemarias, pessoas obviamente conhecidos de Jeremias e da confiança dele, que levam essa carta então e fazem essa carta chegar até aqueles que estão exilados na Babilônia. E dos versículos 4 até o versículo 19, então nós podemos dividir esse texto, esta carta, em alguns tópicos que são interessantes para nós, né? E também nos ensinam alguma coisa acerca de como devemos construir a nossa vida, de como devemos conduzir a nossa vida e de como devemos nos relacionar com Deus. Então, a primeira questão é que os exilados eles deviam ter a exata noção de que a permanência deles na Babilônia não seria algo rápido, algo que rapidamente se resolveria, mas eles deveriam preparar-se para uma longa permanência no cativeiro. Então, a partir do versículo 5, então, você vai ver que são feitas recomendações a eles, né? Então, o versículo 5 diz assim: edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos. Voltando um pouquinho no versículo 4, nós encontramos a seguinte declaração: assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Então, o primeiro ponto importante é que a nação de Israel, naquele momento, eles precisavam entender que a ida deles à Babilônia não era um mero acaso, não era simplesmente um problema político, mas havia por detrás daqueles acontecimentos o controle de Deus, um plano de Deus. Então, esta era a realidade deles. E Deus não havia perdido o controle da história deles, Deus não havia se esquecido da aliança que tinha com Israel. Muito pelo contrário, Deus estava no controle daqueles acontecimentos. E aí você pode pensar, talvez, poxa, mas que coisa desagradável, que injustiça. Nada disso. Deus havia falado com eles. Deus
desde o início daquela nação, havia feito com eles uma aliança, havia revelado a eles qual era o plano de caminharem juntos, de serem um povo que relacionava-se com Deus, mas por muitas vezes Israel errou na sua trajetória. E o que está acontecendo aqui, como eu disse no começo, é um plano de Deus e tem um propósito didático, como nós vamos perceber durante a exposição desse texto. Então, a ida à Babilônia não é um mero acaso. Segundo ponto, eles devem preparar-se para permanecer por um tempo considerável naquela terra. Por isso que o versículo 5, a primeira recomendação que eles recebem é: edificai, plantai, comei. Então, não somente preparar-se para uma longa permanência, mas eles deveriam também tomar cuidados para a sua própria manutenção, para os cuidados básicos da vida, né? Os cuidados de moradia, os cuidados de plantar, os cuidados de colher e de comer. Não só isso, mas eles deveriam também preocupar-se com preparar as próximas gerações. Eles deveriam preocupar-se com o futuro. Eles não deveriam pensar somente no dia de hoje. Então, além de edificar em casa, habitar nelas, plantar pomares, eles deveriam casar e gerar filhos e filhas. Então, casai-vos e gerais muitos filhos e filhas. Escolhei esposa para os seus filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Então, eles não tinham somente recebido a recomendação de cuidados para sua manutenção imediata, mas eles também deveriam pensar no futuro. Eles também deveriam constituir família. Eles deveriam estar atentos à educação dos seus filhos. Eles deveriam estar atentos a questões importantes: o casamento, a perpetuação do povo, né? Então, Deus faz essa recomendação a eles. Então, por isso a questão do cuidado com a família, cuidados pessoais, alimentação, moradia, a preocupação com a família, estavam como recomendações nesta carta escrita por Jeremias. Outra coisa que o profeta Jeremias vai transmitir a eles, versículo 7, dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei, e orai ao Senhor em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Então, por que eu estou meditando nesse texto hoje? Está falando da história de Israel, mas quando nós olhamos para estas recomendações que o Senhor faz a Israel, nós tiramos para nós lições extremamente preciosas. Nós tiramos para nós ensinamentos muito importantes. Então, veja, construir a casa, trabalhar, em busca do alimento diário, né, da provisão da casa, tudo isso é abençoador. Cuidar da família, né, casar, ter planos de aumentar o círculo familiar, então, constituir uma família, né, através do casamento, cuidar dos filhos, da instrução dos filhos, instruí-los na forma de que eles sejam orientados até o momento de também casarem-se, de também constituir a sua família, de também começar a gerar filhos.
né? Então, são recomendações que são feitas a eles através dessa carta. E o versículo 7, e que também valem para nós hoje, né? Também são importantes para os dias atuais. Muito embora o nosso contexto não seja o contexto de estarmos exilados numa nação estrangeira, mas muitas vezes, olhando as circunstâncias ao nosso redor, muitas pessoas chegam à conclusão de que é inútil investir na família, de que não devemos gerar filhos, né? Algumas pessoas justificam dizendo: olha, como é que eu vou colocar um filho em um mundo tão absurdo, em um mundo tão cruel, tão violento, tão injusto? É meio como que as pessoas, não que elas desistissem da vida, mas elas desistem do futuro. Elas chegam à conclusão que o importante é investir só no aqui e agora. Então, elas trabalham para a sua subsistência, elas buscam o alimento, buscam até uma moradia, mas muitos nos nossos dias já desistiram de constituir família ou de ter filhos. Então, muitos, nada contra ter um pet, por exemplo, mas muitos dizem: não, eu não vou ter filhos, eu vou ser pai de pet. Então, em vez de ter filhos, adota um cachorro, um gato. Nada contra os animais de estimação. São importantes, fazem parte de um ambiente familiar agradável, são companhias interessantes, em alguns casos, são importantes, inclusive, para a manutenção da saúde emocional dos moradores daquela residência, né? Então, nada contra. E nós devemos, sim, se possível, termos animais de estimação, cuidar bem deles, tudo isso faz parte. Mas, jamais o plano de Deus é que a família fosse constituída para que não houvesse filhos, para que não houvesse investimento numa próxima geração. Entende? Aqui que está a grande diferença. Então, isso vale para nós hoje em dia, né? Não somos exilados, não fomos conquistados pelo inimigo e levados para uma terra distante, mas muitos de nós já estamos desistindo de investir em futuras gerações, por chegarmos à conclusão de que vivemos tempos muito ruins, de que vivemos num contexto muito mau e que por causa disso não há por que investir no futuro. E nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho, eu vou retomar esse assunto, tá bom? Então, no capítulo 29, versículo 7, dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade para onde vos deportei. Então, veja, o contexto deles é que eles estão numa nação estrangeira que os conquistou, que os tirou da sua terra e, contra a sua própria vontade, os levou para outro lugar. E Deus, através do profeta Jeremias, diz a eles: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade para onde eu vos deportei. Então, veja, qual é o nosso contexto? Nós moramos no Brasil, uma nação que tem muitos problemas. Problemas de justiça social, problemas políticos, enfim. Eu não vou nem enumerar porque faz parte do nosso dia a dia. Mas veja qual é a recomendação de Deus, que eles deveriam se dedicar à prosperidade da cidade onde eles estavam. E não é diferente nos nossos dias. Deus não nos chamou para trabalharmos contra, para sermos profetas que pregam destruição, que falam contra. Não, nada disso. Nós somos chamados para sermos excelentes em tudo que fizermos.
no nosso dia a dia, somos chamados para sermos bons maridos, para sermos excelentes pais, para sermos excelentes trabalhadores, onde quer que nós estejamos trabalhando. E esta recomendação está aqui no versículo 7. Nós devemos buscar a prosperidade da nossa cidade. Então, se eu moro em São Paulo, eu devo trabalhar para o bem da cidade, para o bem coletivo. Eu devo ter ações que tragam benefícios para o bairro onde eu moro. Esse deve ser o meu empenho. Não somente me dedicar à busca da prosperidade, mas eu devo orar em favor da cidade onde eu estou residindo. Então, são responsabilidades do povo de Deus. Assim como foi dito para Israel, isso vale para nós hoje. E a justificativa está no versículo 7. Porque o progresso da cidade, o progresso dela, será a vossa prosperidade. Então, se eu desejo prosperar, se eu desejo viver bem, se eu desejo ter dias agradáveis, eu preciso contribuir, eu preciso trabalhar para que isso seja efetivo. Não somente empregar as minhas próprias forças, mas eu devo me colocar diante de Deus e orar pelo lugar onde eu moro. Eu devo me colocar diante de Deus e clamar pela sua presença, pelas suas bênçãos. Isso é responsabilidade do povo de Deus. Versículo 8. Deus faz uma recomendação a eles. Diz assim: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vocês. Nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimularam a ter. Então, hoje, como naquela época, existiam muitas vozes que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Existiam falsos profetas, falavam até coisas boas, mas não falavam coisas vindas da boca de Deus. Claro que existiam os pessimistas também, aqueles que atacavam, aqueles que diziam que não havia mais esperança. Enfim, existia todo um conjunto de vozes que não tinham nada a ver com o projeto de Deus para aquele povo. A mesma coisa acontece nos nossos dias. Falsos ensinamentos, pessimistas, pessoas que pegam contra os valores da família, que pegam contra os valores divinos, que querem desacreditar a Bíblia, que afirmam que Deus não existe. Então, nós vamos encontrar uma multidão de vozes tentando nos convencer de coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Então, além de trabalharmos pela prosperidade do lugar em que moramos, além de orarmos, nós devemos também estar atentos para discernir no meio de uma multidão de vozes a voz de Deus. E o versículo 9 diz que alguns vão profetizar falsas visões e palavras em nome de Deus. Palavras que Deus deixa muito claro de pessoas enganosas, porque nunca foram enviadas por Deus. Então, Deus, no versículo 10, diz a eles quanto tempo eles vão ficar na Babilônia. Ele diz que eles vão ficar lá por 70 anos, e depois desse tempo, Deus vai cumprir a promessa de levá-los de volta para casa, de levá-los de volta ao seu lugar de origem. No versículo 11, que nós já lemos aqui, do 11 ao 13, então Deus faz promessas maravilhosas a ele. Deus esclarece que o plano divino não é pela destruição, o plano divino não é para aniquilar com eles, mas o plano divino é fazê-los prosperar. O plano divino não é causar dor e prejuízo, mas é dar esperança para um futuro melhor. Então, muito embora as circunstâncias, muito embora a realidade imediata não seja boa,
mas os planos de Deus são excelentes, os planos de Deus são maravilhosos. E não são planos de causar dor ou prejuízo, mas são planos de prosperidade, de esperança e de um futuro melhor. E o versículo 12, então, Deus diz assim: olha, então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então, meus amados irmãos, muito embora o contexto, como eu disse aqui, naquele momento seja de repreensão, de castigo, é um contexto de correção, mas nem por isso é um contexto destrutivo, muito pelo contrário. Deus revela, então, que o seu plano não é destruí-los, não é deixá-los em dor e prejuízo, mas o plano de Deus é dar a eles esperança e um futuro melhor. O plano de Deus para nós, meus irmãos, é que nós estejamos mais próximos dele. Assim como ele diz com Israel. Então, vai chegar um momento em que vocês vão me invocar, que vocês vão se chegar a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vocês me buscarão e vocês vão me encontrar. Então veja que Deus está cuidando daquele povo, mesmo através de um ato corretivo, mesmo através de um ato pedagógico. Deus está cuidando deles, porque tem com eles um compromisso. Então Deus revela a eles o que está acontecendo e Deus então nutre o coração deles de esperança, porque tudo aquilo vai conduzi-los, tudo aquilo vai redundar em uma proximidade com Deus. O seu povo vai voltar-se para Deus, o seu povo vai orar a Deus e as suas orações serão ouvidas, como nós lemos aqui, como nós lemos, aliás, né? Eles vão clamar ao Senhor e o Senhor vai respondê-los. Então, o que eu quero deixar com você nesta noite é isso, que seja qual for a circunstância, seja qual for a leitura que você está fazendo da nossa realidade objetiva. Eu digo nossa porque estou pensando em quem está nos assistindo, quem está próximo aqui de nós. Né? Pode ser que alguém assista esse vídeo em outro local, que não o Brasil, por exemplo, que não a cidade de São Paulo. Mas pensando na situação global, em todos os lados nós vemos notícias ruins, notícias que querem minar a nossa expectativa de um futuro bom, eliminar a nossa esperança. Né? Então, o que eu quero compartilhar com você nesta noite é isso. Que seja qual for a circunstância que te cerca, existe um Deus que não perde o controle das coisas. Existe um Deus que olha para as pessoas que o invocam e cuida. Não estou dizendo para você que tudo vai acontecer somente de maneira boa, agradável, mas eu quero dizer para você que, mesmo em meio às dificuldades, a mensagem é uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem que nos faz lembrar que não devemos desistir. Devemos sim investir nas próximas gerações, devemos sim continuar trabalhando, buscando o bem do lugar onde estamos. Devemos colocar o lugar onde moramos em oração diante de Deus. Nós não devemos entregar as coisas a uma lógica caótica, distorcida, maligna, maldosa, mas nós devemos sim militar por aquilo que é bom, por aquilo que é saudável, por aquilo que produz coisas boas.
Vamos vencer tudo na nossa força? Não. Por isso, a recomendação é que devemos orar. Devemos trabalhar pelo bem e nos colocar diante de Deus em oração. Amém? Então, seja qual for a circunstância da sua vida hoje, eu quero que você pense nisso. Eu quero que você reflita como o seu coração está em relação à esperança, em relação a buscar coisas boas. Você já desistiu de prosperar? Você já desistiu de investir no seu casamento? Você já desistiu, será, talvez, de investir na educação dos seus filhos? São perguntas que você pode responder, eu não posso. Mas à luz de tudo que foi dito, à luz de tudo que foi lido, eu quero deixar esta última mensagem. Não desista. Não coloque as coisas na conta do está perdido para sempre. Porque não está. Não está. Os planos não são de prejuízo, de dor, mas são de esperança, de prosperidade. Estes são os planos do Senhor. Amém? Então eu te convido, juntamente comigo, a colocar diante de Deus as suas expectativas, os seus problemas, as suas dificuldades e confiar em Deus, andar com este Deus, andar com este Pai amoroso que vai te orientar, que vai cuidar de você, que vai revelar a você planos de esperança, planos de coisas boas, planos de um futuro certo, de um futuro ganho, não de um futuro perdido, de um futuro que não merece investimento. Tá certo? Então, vamos orar agora, meus amados irmãos. Nós temos aqui no grupo da igreja alguns pedidos que foram enviados para nós. Nós vamos colocar esses pedidos diante de Deus. E eu te convido aí na sua casa, onde você está, a orar comigo nesta hora. Amém? Então, você pode ter a liberdade de fechar os seus olhos.